É sempre com muita alegria em ver que a palavra de Deus está sendo procurada e que o nosso Deus ele está ainda sendo buscado com intensidade, ainda que de madrugada, para que cada um venha a corresponder com Cristo Jesus, a corresponder com Deus Pai, no sentido de nós sermos uma fonte de alegria ao coração do nosso Deus. Eu queria agradecer o convite que foi feito. Também queria saudar a cada um, desejando que esse dia seja pleno da presença de Deus. Nós hoje vamos conversar um pouco. Eu não vou entender fazer projeção. Nós vamos conversar um pouco a respeito daquela terra boa. Porque aquilo entende que nós, de fato, estamos desejosos de estar incluídos nesse time da terra boa, daquela do Mateus 13, aquela que produz a 30, a 60 e a 100. Nós sabemos que o fundamento do Evangelho, tudo aquilo tem que se resume, porque nós temos na Bíblia todos aqueles livros, 66 livros, então nós nos lembramos de que o fundamento, tudo aquilo tem que se resume quando entende que nós podemos estar correspondendo com Cristo Jesus, correspondendo com a divindade, e quando entende que a divindade pode estar satisfeita, pode estar alegre conosco, quando é que nós poderemos ser uma fonte de alegria ao coração daqueles seres que nos puseram em vida? Então, nós sabemos que o fundamento do Evangelho, tudo aquilo que pode ser resumido em apenas num versículo da Bíblia, ele está no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7. Lá nós temos as palavras de Jesus, onde ele diz assim: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, qualquer tipo de vitória sobre o ego, sobre a maldade, sobre as tentações, qualquer tipo, e vos será feito. Então, nós sabemos e queremos recordar assim, de relance, bem de rápido, o que significa estar em Cristo. Porque a maior parte das pessoas supõe que estar em Cristo significa estar em comunhão com Cristo. Obviamente que estar em Cristo envolve também a comunhão com Cristo. Porém, é muito mais profundo do que apenas estar em comunhão com Cristo. Então, nós lembramos que nós todos estávamos em Adão. E quando Adão fez aquilo que não devia ter feito, Deus consentiu. Porém, nós fomos afetados, nós viemos a nascer com tendências ao mal. Essas tendências ao mal, nós sabemos que elas não são de forma nenhuma uma ofensa a Deus, porém é uma inclinação a nós aceitarmos as sugestões do inimigo. E aquilo que nós então chamamos da nossa natureza pecaminosa, o nosso ego, as nossas tendências a fazer aquilo que o inimigo gostaria muito. Então, estar em Cristo tem semelhança. Então, da mesma maneira como Adão foi o nosso representante, aquele que foi, vamos dizer assim, o gerente de toda a humanidade, Jesus Cristo também, naquela hora que o Adão fez aquilo que não devia, Jesus Cristo se pôs como o segundo Adão. E cerca de 4.000 anos depois, no ventre de Maria, ele veio a assumir a posição e realizar e concretizar aquilo que estava apenas em promessa. Então, estar em Cristo significa que nós, como estávamos em Adão, também depois passamos a estar também em Cristo e nós ainda estamos em Cristo. Então, quando se uniu no ventre de Maria a natureza humana com a natureza divina, nós fomos unidos à divindade. A nossa natureza humana se uniu com a natureza divina em Cristo Jesus, porque nós estávamos naquela natureza, aquela natureza humana de Jesus, não era apenas a natureza de um homem, de um ser, mas sim ela englobava toda a humanidade. Então, numa rapidez assim, nós vemos o que significa estar em Cristo. E também nós sabemos de todas as consequências disto. A maior de todas as consequências desta realidade é de nós podermos dizer que lá no ventre de Maria, objetivamente, toda a humanidade foi adotada como filha de Deus. E toda a humanidade lá no seio de Maria, né, passou a ser irmãs de Jesus, com duas naturezas e não apenas com uma. Então, assim, bem rapidamente, o que significa nós estarmos em Cristo? E a segunda parte, o segundo pilar desse mesmo ensinamento, que é o fundamento de toda a economia cristã, é o fundamento de todo o cristianismo, é nós estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. E Cristo estar em nós tem a ver com
nós enfrentarmos as tentações do mesmo método que Jesus usou. Para cada tentação, ela vai descrever, Jesus Cristo tinha uma única resposta: está em Cristo. E nós temos também no Desejado de Todas as Nações uma outra citação do Espírito Profecia que nos diz o seguinte, que quando a presença de Jesus Cristo fosse retirada da face da terra, a palavra devia ser ou passaria a ser a fonte do poder. Então, nós também temos que Jesus Cristo diz assim: as palavras que eu vos digo, desde Gênesis até Apocalipse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando nós temos Jesus Cristo vivendo em nós, nós não temos apenas Jesus Cristo vivendo, porque temos então a palavra, e quando nós temos a palavra vivendo em nós, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, e também nos lembramos que Jesus Cristo disse assim que se alguém o amasse, se alguém estivesse disposto a servi-lo, a lhe obedecer, ele diz, viremos a ele e faremos morada. Então nós sabemos que quando o Espírito Santo está em nós, nós não temos apenas Jesus Cristo vivendo em nós, mas também Deus Pai, ou seja, a divindade, o trio celestial, se faz presente na nossa mente e nós passamos assim a ser a morada do Espírito Santo, mas quando nós somos a morada do Espírito Santo, nós passamos a ser a morada da divindade. O trio celestial vive em nós. Então, nós sabemos então que esta parte ali de que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, ele devia ser bem mais compreendido e bem mais aceito por toda a cristandade. Nós sabemos também, ainda com relação àquilo que Jesus Cristo disse, e se nós estivermos nele e ele estar em nós, tem a ver também com aquela realidade que a palavra de Deus ela é autorrealizável. Ela cria em nós a situação que nós estivermos com ela enfrentando o inimigo. Se, por exemplo, alguém está sendo provocado, se alguém está sendo ofendido e ele enfrentar a tentação que o inimigo está trazendo dentro da mente dele para revidar, e ele apenas disser assim: está escrito, sede perfeitos, ou sede pacientes. Quando nós citamos isto, a paciência, o amor àquela pessoa, ou seja, a intenção de fazer o bem àquela pessoa que nos está assim cutucando, ou de vez em quando repreendendo, ou de vez em quando nos ofendendo, automaticamente cria dentro de nós até aquela disposição em lhe fazer o bem. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 11, nós temos assim Jesus Cristo dizendo que a palavra, a semente é a palavra de Deus. Então, sendo que a semente é a palavra de Deus, ela produz o quê? Porque toda semente, quando ela germina, então ela produz uma árvore e essa árvore então, produz frutos. Então, se a palavra de Deus é a semente, então ela produz o que dentro de nós? No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e 11, nós temos então aquela comparação que o Isaías faz, ele diz que a palavra de Deus, ela tem uma semelhança com a chuva. Quando a chuva vai, ela cai na terra e ela faz brotar, faz surgir a vegetação. Assim também, quando a palavra de Deus cai em nossa mente e nós enfrentamos o inimigo citando a palavra de Deus, eis que ela produz dentro de nós obediência à justiça de Cristo. E então nós sabemos que este é o fundamento daquilo que nós dizemos que é a vitória sobre o inimigo. E quando nós estamos fazendo e quando nós estamos, então, enfrentando o inimigo, citando a palavra de Deus, o Espírito de Profecia diz que no céu há muita alegria. Eu sempre pensava que, também sempre nos era dito que quando alguém ganha uma alma, então há uma na coroa dele lá na pátria celestial vai ter uma estrela. Porém, Ellen White nos diz que quando nós enfrentamos o inimigo, citando a palavra de Deus com fé, sabendo que ela é a semente, que ela vai criar a obediência, vai criar justiça dentro de nós, também nós recebemos um, uma, na nossa coroa também temos mais uma estrela. E assim, também Ellen White nos diz que quando um de nós assim procede, tem alegria no coração da divindade e de todo o trio celestial. Então, se eu tenho essas duas realidades, se eu estou consciente de que eu sou filho de Deus, eventualmente alguém poderia dizer, bem, no livro de João está escrito assim, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus todos aqueles que creram no seu nome. Mas ser filho de Deus ali significa ser irmão de Jesus, aceitar ser irmão de Jesus.
Então, se eu tenho esta consciência de que, de fato, sou irmão de Jesus, que fomos adotados como filhos do Pai Celestial, que aquele trio celestial que antes era formado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, como Jesus Cristo tem bilhões de irmãos, então aquele trio celestial aumentou muito o número. Então, se nós temos consciência disso, de que nós estamos em Cristo Jesus, e que ele viveu por nós, ele venceu por nós, ele quando ele morreu, nós morremos, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos e hoje mesmo nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós temos esta realidade dentro da nossa mente, e o inimigo vem e nos tenta. Eu pensava sempre que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas sugestões, entende, que sempre vinham na nossa mente, eu sempre pensava que elas eram oriundas da minha mente. Eu pensava assim que a minha natureza humana, ela era, entende, uma fossa, entende, algo, entende, que sempre produzia esse tipo de situação, entende, que nos deixa assim muito aborrecidos, entende, ficamos tristes quando isso entende, acontece. Porém, depois nós vimos receber a informação de que Ellen White tinha escrito e de fato ela revelou que todas essas sugestões elas provêm de Satanás. A cada pouco nós estamos sendo assediados pelo inimigo de Deus. Então, longe de nós a ideia de que é da nossa mente que surgem todas essas sugestões, esses sentimentos negativos. Nós sabemos que estes procedem do inimigo de Deus. E quando nós, então, seguindo o método que Jesus Cristo usou, nos valemos da palavra de Deus, a única fonte de poder que nós podemos hoje requerer ou estar, entender, por ela assistidos. Então, quando nós citamos a palavra de Deus, Jesus Cristo permanece ou vem viver a sua vida em nós, e então nós temos certeza absoluta de que, com a presença de Cristo Jesus, o inimigo foi afastado, aquela tentação ela foi colocada fora do nosso desejo e agora entre nós estamos então unidos em Cristo Jesus. Aqui nós temos então formada aquela bendita união da videira com o ramo e agora a videira deseja produzir dentro de nós. Então, se nós temos esta concepção e se cada instante do nosso dia nós sabemos, entender, que nós estamos em Cristo Jesus e que Cristo Jesus está vivendo em nós, então nós estamos naquele caminho que vai dar e que continua sendo uma fonte de alegria ao nosso Deus. Então, a palavra de Deus, nós devemos tê-la como a fonte da nossa esperança de vitória sobre o inimigo. Nós sabemos que existe uma ligação muito intrínseca entre a palavra e Jesus Cristo, porque quando nós lemos no livro de João, nós vemos assim, a palavra era Deus, e a palavra assumiu a carne humana e nós vimos a sua glória, escreveu o apóstolo. Então, quando nós vamos no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 1 até o 23, nós vemos a palavra do semeador. O semeador, então, é aquele, entende, que vai distribuir a semente na areia, que vai, entender, lançá-la na, na terra. E ele também nos diz que temos 4 tipos de solos. E nós sempre nos lembramos que esses solos do livro de Mateus, o livro entende que diz que a palavra de Deus é a semente que vai produzir justiça, e justiça é exatamente obediência. Aquilo, entende, que nós mais desejamos, não somos nós que produz. No livro de João diz, e vos será feito. Então nós temos lá 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos. E aquela terra, ela tem características bem distintas. E nós sempre nos lembramos de Ellen White quando ela, no livro Parábolas de Jesus, nos diz que aqueles terrenos não são estanques, ou seja, se alguém é de um tipo de terreno, ele pode variar. Digamos, se alguém hoje é de um terreno tipo terra boa, ele pode passar rapidamente para o terreno de espinho, ele pode passar para o terreno rochoso, ou eventualmente ainda para aquele de à beira do caminho, ou seja, nós estamos com a possibilidade de mutar. E também se nós estamos naquele terreno que é aquele da beira do caminho, nós podemos passar rapidamente para aquele de tipo terra boa. Então, quando nós analisamos esta parábola de Jesus, nós vemos, entender, que a absoluta maioria da humanidade,
Isto daqui tem alguma coisa que nos deixa assim bastante perplexo, porque a absoluta maioria daqueles que são cristãos, daqueles que se batizaram, que aceitaram Jesus como seu Salvador, a absoluta maioria está à beira do caminho. E quem são? O próprio Jesus Cristo diz: eles não entendem. Esta daqui é exatamente a realidade expressa pelo próprio Jesus Cristo. Aqueles que são da beira do caminho são aqueles que não entendem. Eles ouviram João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, eles não chegam a compreender o que significa esta vivência de eu estar em Cristo e Cristo estar em mim através da sua palavra. E no livro do Apocalipse, nós temos que entender que os cristãos que estão hoje, também entender, às vésperas da volta de Jesus, eles estão vivendo. Em Apocalipse 3, Jesus Cristo também diz, e não sabes. Não sabes significa a mesma palavra que vocês não entenderam. Então, aqueles que são da beira do caminho, eles não conseguiram ainda entender o que significa estar em Cristo e Cristo estar neles. E se porventura eles entenderam, eles ainda não deram a importância devida a este método de nós enfrentarmos as tentações, assim, com tranquilidade, olhando, tendo com toda a confiança por todas as tentações e sabendo entender que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é infinitamente superior em poder, em sabedoria sobre aquelas tentações que o inimigo nos traz. Mas nós, então, devemos ter como uma realidade, e não é uma realidade que nós aqui fabricamos. A absoluta maioria daqueles que hoje aceitaram a Jesus como seu Salvador, eles ainda fazem parte daquele terreno da beira do caminho. Ainda não foi entendido. E nós sabemos que quando nós tivermos na face da terra um grupo que entender e que entende e que está praticando, está vivendo o João 15, 7, nós vamos ver a porta aberta para Jesus Cristo voltar e para que ele esteja então, aqui entre conosco. Então, aqueles da beira do caminho, eles querem fazer a vontade de Deus. Não é que eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer a vontade de Deus, mas eles não entendem como é que é o método que Jesus Cristo nos deixou para que nós, de fato, tivéssemos êxito nesta intenção. Então, aqueles que são da beira do caminho, eles não são gente que está assim desejoso de fazer aquilo que não deve. Não, eles estão lutando com unhas e dentes para ser leais a Deus, eles estão lutando para serem aqueles que estariam sendo uma fonte de alegria ao coração do nosso querido Deus. Nós temos, desculpa, nós temos no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 1 e 3, nós temos a descrição do que é exatamente aquele que está nesta condição de ser um terreno à beira do caminho. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escreveu: irmãos, de boa vontade o meu coração, é a minha súplica a Deus a favor deles, é para que sejam salvos. Então o apóstolo Paulo diz: eu gostaria muito, eu faria entre todo o possível, eu estaria até disposto a ser anátema se isso pudesse contribuir para a salvação dos meus irmãos. Mas ele diz assim: porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Percebe que aqueles que são da beira do caminho, eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento, ou seja, não entenderam o método que Jesus Cristo nos deixou de nós vivermos o João 15, 7. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, sem entendimento. E ele continua, por quanto? Desconhecendo a justiça de Deus, e nós sabemos que a palavra justiça aqui, ela pode ser traduzida por obediência. Então, desconhecendo a obediência de Deus em nós, a videira produzindo no fruto, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria o quê? A própria justiça, a própria obediência. Não se sujeitaram àquela que vem de Deus. E eles fazem isso por causa do quê? Porque lhes falta entendimento, é aquilo que o apóstolo Paulo, então, descreveu, os que estão à beira do caminho. Então, desconhecendo a obediência que Deus deseja revelar em nós, eles procuram estabelecer a sua própria
obediência, e então aquilo entender que é a realidade desses que estão sendo representados como sendo aquele terreno à beira do caminho, eles são entender, aqueles da justiça própria, a justiça própria que pode ter um outro nome de legalismo, que pode ter um outro nome de obras da lei. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3, ele diz que ninguém será justificado perante Deus pelas obras da lei. As obras da lei, então, não significa nós obtermos a vitória através da fé no poder da palavra de Deus, não. Significa nós querermos fazer, forçar a nossa própria natureza a produzir obediência. Jesus Cristo nos alertou, ele disse assim: uma má árvore, que é a nossa natureza humana, ela não pode, de forma nenhuma, produzir bons frutos. Então, quando nós temos a obediência própria, quando nós temos então a justiça própria, significa precisamente o ramo, que deveria ser então aquele ramo da videira verdadeira, ele está se esforçando com unhas e dentes para produzir ele mesmo o fruto. Em vez de ser a justiça de Deus, ou seja, em vez de ser Jesus Cristo se revelando em nós, quem entende que é aquele da beira do caminho, ele mesmo, ele olha e entende um mandamento, e naquele mandamento está escrito assim: não matarás. E ele diz: eu vou fazer isto. Eu vou me esforçar para fazer isto. Ele não espera que seja Jesus Cristo que está lhe prometendo, porque todos os mandamentos de Deus, eles são promessas. Então, quanto mais promessas, melhor. Quanto mais mandamentos, mais alegria. Então, quando Jesus Cristo está dizendo assim, não matarás, ele na verdade está dizendo o seguinte: fique tranquilo, você não vai matar. Ele está prometendo vitória para nós em cada um dos mandamentos. Porém, aquele que está à beira do caminho, ele vê o mandamento como um dever dele. Ele olha para a Bíblia e diz assim: eu preciso fazer isto, eu preciso fazer aquilo. E ali, aquele fardo que Jesus Cristo no livro de Mateus, ele diz entender, que era bem leve, o fardo dele, entender, bem suave, e aí então ele passa a ser impossível de ser carregado. E quando alguém então entra da tal da justiça própria, ele chega à conclusão de que é impossível obedecer. E é impossível nós também agradarmos a Deus e sermos vitoriosos. E quando alguém lhe chega então, ele dizendo, olha, é possível porque Jesus Cristo disse assim, 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 então esta pessoa se revolta e diz, você é um fanático, você entende, é um extremista, você é um legalista. É aquilo, entende, que significa alguém que não está compreendendo o Evangelho. Então, Deus está esperando que nós tenhamos fé de que a videira verdadeira, ela tem poder de obedecer, ela tem poder de produzir aquela semente que é lançada quando nós citamos a palavra de Deus, ela tem poder de produzir a obediência dentro da nossa mente. Então, nós devemos fugir daquela intenção de estabelecer a nossa própria justiça, a nossa própria obediência. Nós devemos olhar para o mandamento de Deus, todos eles dizendo ao Senhor Deus, o Senhor tem mais algum mandamento? O Senhor tem mais, porque todos os seus mandamentos são promessas. E aquilo que antes então pesava em cima do nosso ombro, passa a pesar em cima do ombro da videira verdadeira. Então, aquele que está na beira do caminho, então, ele tem esta dificuldade. E essa dificuldade, ela é muito difícil de ser superada, lamentavelmente. Quando o ramo mesmo, ele deseja produzir, ou quando um de nós olhamos para os mandamentos de Deus e dizemos assim, eu vou cumprir isto, eu é que vou entender, fazer esta obediência, eu que vou então ser alguém entende que vai enfrentar o inimigo com a minha natureza humana pecaminosa, eu vou enfrentar o inimigo e espero vencer. Aquilo que no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, tem aquela figura muito triste que é onde o Isaías escreveu que a nossa obediência, aquela que é o ramo querendo produzir, ela se que é comparada com os trapos de imundície. Porém, como eu dizia, é muito complicado, é muito difícil para um de nós vencermos, é muito complicado para um de nós vencermos esta incredulidade, este não entendimento. Então, se um de nós hoje está olhando para a palavra de Deus e pensando assim que aquele mandamento eu mesmo que devo ter de cumprir, nós devemos então ter de nos lembrar e rogar muito a Deus para que Ele abra o nosso entendimento e veja entende como que Ellen White situa esta realidade dentro daquilo entende que é aquilo entende que nós temos
de assim assustador, porque nós cremos que estamos bem às vésperas da volta de Jesus. Então, se nós estamos às vésperas da volta de Jesus, então nós estamos na última etapa das, da igreja do Deus vivo e verdadeiro. Veja tudo aquilo que Ellen White ela escreve. Isso aqui está no livro dos Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 175, no parágrafo 3. Ela diz assim: ela está, então, se referindo, porque Jesus Cristo, no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, ele diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. Agora estou lendo, então, a citação do Espírito de Profecia. Se vocês fossem frias, haveria alguma esperança de se converterem. Mas por que entende que aquele terreno da beira do caminho, ele não tem nenhum desejo de se converter, nenhum tipo de esperança, ou ele também não tem nenhum tipo de necessidade de se converter? Porque ele pensa que ele está convertido. Ele pensa que ele está de acordo com a vontade de Deus. Então, Ellen White disse assim, escreveu assim: se vocês fossem frias, haveria alguma esperança de se converteriam. Mas quando a justiça própria envolve alguém, em lugar da justiça de Cristo, percebe aqui, entende que é: ou eu estou obedecendo, ou Jesus Cristo está obedecendo, e quando Jesus Cristo está obedecendo, obviamente ele requer o nosso esforço. Esforço não apenas na questão de termos uma vida devocional adequada, é também de nós fugirmos das tentações. Ellen White diz que quando nós fazemos uma oração, nós devemos fazer todo o empenho para que nós mesmos venhamos a ver cumprido em nós esta mesma citação. Nós devemos responder às nossas próprias orações. Se vocês fossem frias, haveria alguma esperança de se converterem. Mas, quando a justiça própria envolve alguém em lugar da justiça de Cristo, o engano, olha bem a palavra, o engano é tão difícil de ser visto e a justiça própria tão difícil de ser descartada que o caso é o mais difícil de alcançar. O pecador não convertido, um ímpio, alguém dele que não tem religião. Então, Ellen White escreveu assim: um pecador não convertido, ímpio, está em uma condição mais favorável do que esta. Eu creio entender que esse tipo de citação nós deveríamos ter sempre diante de nós, e se nós estamos ainda com alguma dificuldade com relação ao João 15:7, nós deveríamos orar muito a Deus para que Ele abra o nosso entendimento. Vocês lembram que nos Salmos, um dos Salmos diz assim: abre, Senhor, a minha mente para que eu veja as maravilhas da tua lei. E das maravilhas da lei, ou seja, as maravilhas que estão na Bíblia, nenhuma delas é superior a que nós venhamos compreender com exatidão o que significa estar em Cristo e o que significa Jesus Cristo estar em nós. Se nós tivermos esses dois pilares funcionando na nossa mente, Jesus Cristo diz: todas as obediências, a perfeição, a continuidade de Jesus Cristo estar vivendo em nós vai ser uma realidade. Então, de fato, eu vou repetir que aquele que está à beira do caminho, ele quer obedecer a Deus, porém ele não consegue entender como é que pode que a videira verdadeira vai produzir a obediência, a justiça nele. Ele não tem fé no poder da palavra de Deus. Então, se nós fazemos parte daquele time que está agradando a Deus, as nossas orações devem se dirigir muito àqueles que estão à beira do caminho. A absoluta maioria daqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador, eles estão enquadrados na justiça própria. Eles estão enquadrados naqueles que estão à beira do caminho. Logo em seguida, nós temos o terreno rochoso. Quem é entender esse terreno rochoso? Ele compreendeu, ele recebeu esta informação, ele recebeu ela com alegria. Ele ficou contente, ele diz: agora eu vejo, entende que existe aquela grande chance de eu corresponder com Deus. Porém, se alguém vem a logo a seguir, que se alguém vem a aceitar esta mensagem do João 15:7, e ele, quando ele aceita essa mensagem, ele não consegue fazer com que a mensagem fique só dentro do coração dele, só dentro da vivência. Ele quer espalhar essa mensagem. Ele começa a dizer a todo mundo de que, de fato, Jesus Cristo pode nos levar à perfeição. Que nem o apóstolo Paulo, de fato, escreveu de que isso é possível. E também o Mateus escreveu. E Jesus Cristo disse: sede perfeitos. Então, quando alguém então vai entender, ele começa a viver esta mensagem, ele vai sofrer perseguição aonde? Dentro do próprio âmbito daqueles que fazem parte daquele terreno da beira do caminho. Ele vai sofrer perseguição dos próprios colegas, dos próprios membros da mesma congregação em que ele está frequentando.
E daí vem a perseguição. E a perseguição, ela vem, entender, ela começa às vezes com uma ameaça. Se você não para de ser fanático assim, se você não para de ser extremista, nós vamos excluir você do rol de membros. Né? Então, quando começa então a perseguição, nesse entender que é o terreno rochoso, ele olha para os interesses dele. Ele não olha para os interesses de Jesus Cristo. Ele não olha entender que ele está sendo uma fonte de alegria ao nosso Deus. Ele olha e ele desiste. E quando ele desiste, tem tristeza no coração do nosso querido Deus. Aquele outro terreno, entendeu? O terceiro terreno é aquele que é infestado por espinhos. Ele, de fato, ele compreendeu. A palavra de Deus tem poder. Jesus Cristo está com muito interesse em produzir essa justiça dentro de nós e ele está fazendo todo o empenho nesse sentido. Porém, as preocupações, os interesses alheios, os interesses terrenos, as dificuldades financeiras, as dificuldades que ele tem no trabalho, no comércio, naquilo que ele quer. E ele entende, também ele olha para a satisfação do ego no sentido de buscar algum divertimento que não tenha a aprovação de Deus. E agora o que ele faz? Ele passa a não ter tempo para a oração. Ele passa a não ter tempo para meditar sobre a vida de Jesus. Ele passa a não ter tempo para ajudar outros a compreenderem o fundamento do Evangelho. E nós sabemos que hoje, na nossa sociedade, o grande gastador de tempo, eu vejo, entendeu? Onde você entra numa sala onde tem uma porção de seres, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daquele inteiro que nós estamos numa sala de dentista, numa sala de... Aonde tem nós fomos, nós vamos ver gente com aquele aparelhinho, entendeu? Que é um retângulo, né? Na mão, consultando isso e vendo notícias. Então, nós sabemos entender que uma das grandes espinhos que hoje a humanidade está enfrentando para gastar o nosso tempo, que não é na espiritualidade, é o celular, as redes sociais. É notícia de um lado, é notícia de outro. Então, nós sabemos que este é um dos grandes fatores hoje de muitos estarem sufocando o evangelho depois que eles o compreenderam. Então, esses três terrenos, nós devemos sempre estar muito atentos com relação a eles e como nós dissemos, entendeu? Se alguém está num terreno, ele pode pular para o outro, que este pulo ou esta mudança está apenas na dependência da nossa própria decisão. E agora então vem aquele entendeu, que é o bom terreno. O bom terreno, Jesus Cristo diz que ele produz a 30, a 60 e a 100 por um. E quando então nós vemos entender que a semente é a palavra de Deus, perfeita. A terra, o próprio Deus está dizendo que a terra é boa. E nós temos produção diferente. E de verdade, muito diferente. Uma a 30, uma a 60 e a outra a 100. Eu vou usar, entender, uma ilustração, entender, com relação a esse aspecto. Nós, aqui no oeste do Paraná, eu moro aqui, entende, bem perto de Foz do Iguaçu, entre Cascavel e Foz do Iguaçu, uma cidade, entende, cujo nome é uma blasfêmia, porque o nome original dessa cidade era Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. E aí eu agora entendo apenas, então ficou conhecida como Medianeira. Então aqui no oeste do Paraná planta-se trigo, e no plantio de trigo aqui, quando alguém colhe a 18 por um, ele aprova a terra. Ele está satisfeito disso, tive uma boa colheita. Mas se nós nos deslocarmos um pouco lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, a região, lá a terra produz a 25 por um. E se ela produzisse a menos que 25 por um, ela já não era considerada tanto uma boa terra. Mas quando ela produz a 25 por um, o proprietário está muito satisfeito. Se nós fizermos pesquisa, como entre que o trigo é produzido lá na Holanda, ele é produzido a 80 por um. Lá a terra é extremamente mais produtiva do que aqui, e lá também o terreno é tido por terra boa pelos proprietários. E no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, nós temos que Isaac plantou e ele colheu a 100 por um. Então aqui nós temos um terreno entre que produz a 18, outro a 25, outro a 80 e outro a 100, e todos eles são terra boa considerada assim pelos proprietários. Porém, a produção é extremamente diferente. Então nós temos que a semente é boa, a terra é considerada boa, mas a produção muito diferente. Então por isso que Jesus Cristo falou assim que a terra boa produzia a 30, a 60 e a 100. Então, com o evangelho, com a vivência dos cristãos, acontece algo semelhante ao longo da história. Então, se nós tomamos alguém que Jesus Cristo falou assim, estarás comigo no paraíso, que foi o Dimas, o bom ladrão, então, se nós considerarmos assim que o bom ladrão, então, ele produziu a 30 por um, alguém também diz o seguinte, mas o bom ladrão tem muito pouca obra, né?
mas na verdade eu bem que gostaria de trocar com o bom ladrão, porque o exemplo dele foi aquele entre que deu alegria para Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava numa dificuldade muito grande. O mesmo bom ladrão que deu aquela alegria, hoje está estimulando milhões e milhões ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Ele está estimulando as pessoas a aceitarem a Jesus como o seu Salvador. Então, ele tem muitas obras. Mas, na questão dele refletir completamente o caráter de Cristo, ele ainda entende, não esteve entendendo, não teve oportunidade, não teve tempo e não teve possivelmente também conhecimento, tanto quanto Lutero. O Lutero, se nós considerarmos que o Bom Ladrão é uma boa terra que produziu a 30 por um, então talvez a gente pudesse, assim, numa suposição, dizer, bom, o Lutero é uma boa terra que produziu a 60 por um, mas hoje os céus esperam que nós estejamos produzindo a 100 por um. Por que que nós dizemos do Lutero, o grande expoente, entendeu? O grande cristão que praticamente foi ele um dos pilares, entende, que Jesus Cristo usou para trazer a reforma. Mas o Lutero, ele era um padre, e como padre ele ainda tomava vinho com álcool, possivelmente algumas outras coisas. Ele também não acreditava, ele também não chegou a entender a verdade do sábado dentro do santuário celestial. Então, ele também não chegou a compreender bem a respeito da nova aliança. Então, o Lutero entende ainda que ele tenha sido extremamente fiel. E Ellen White nos disse que o anjo está velando o local onde o Lutero foi enterrado para dar as boas-vindas no dia da volta de Jesus Cristo. Então nós sabemos que o Lutero é uma terra boa, mas é uma terra boa, entende, que ficou em falha em alguma parte em permitir que Jesus Cristo vivesse a vida dele nele. Então, quando ele estava, digamos lá, tomando vinho com álcool, ele não estava, obviamente, permitindo que Jesus Cristo vivesse nele. Ele estava, por isso, entende, sendo condenado? Não, por causa de que a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem pouco foi dado, pouco será pedido. Porém, hoje, nós estamos vivendo naquela época onde, através do Espírito de Profecia, nós temos todos os detalhes daquilo que Deus deseja e daquilo que nós sabemos que, quando nós estamos dizendo sim aquelas instruções que nós recebemos da Bíblia e do Espírito de Profecia, nós temos todas as informações hoje para permitir que Jesus Cristo viva a vida dele em nós constantemente, ininterruptamente. Nós também temos uma outra questão que gostaríamos de falar. De forma nenhuma nós queremos construir um caráter semelhante ao de Cristo. Nós não queremos ser aquele ramo que produz por si próprio. Não. O que nós queremos é que Jesus Cristo se revele através de nós. Nós não queremos que as pessoas vejam a nós mesmos semelhantes a Cristo, iguais a Cristo Jesus. Não. O que nós queremos é que as pessoas vejam Jesus Cristo. Até nós temos um hino que diz assim: vem aos outros Cristo em mim. Esta é exatamente a realidade que nós estamos perseguindo. No livro de Gálatas 1, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, o apóstolo diz assim: porém, quando ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, agradou-se revelar seu filho em mim. É isto que nós queremos. Nós não queremos que as pessoas vejam o meu caráter. Ou seja, nós não queremos ser aquele ramo que diz: eis aqui, eu estou produzindo fruto. Não. Nós queremos que ele venha se revelar a nós. Então, nós sabemos que vamos continuar com a nossa natureza humana pecaminosa, que ela, entende, é uma má árvore, que ela não pode produzir bons frutos, mas nós sabemos que nesta má árvore, Jesus Cristo pode vir e se revelar. Então o apóstolo Paulo diz: aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. E nós, então, estamos perseguindo exatamente esse objetivo. Nós não queremos formar um caráter, construir um caráter e ser iguais a Cristo Jesus. O que nós queremos é que Ele venha se revelar em nós ininterruptamente. Então, se o Dimas, ele foi aquela boa terra que produziu a 30 por um, o Lutero produziu a 60 por um, na nossa suposição. Então, agora nós, nos dias atuais, com todas as informações que nós temos, porque hoje Deus e Pai estão abrindo e possibilitando que o banquete do Evangelho seja servido abundantemente, então hoje ele está esperando a 100 por um. Ele hoje não está de forma nenhuma satisfeito se um de nós chegar a menos do que o 100 por um. Então, com todas as informações que nós temos hoje, aquilo que nós temos no livro de João 15:7, que é o fundamento, que é no resumo
da vontade de Deus para o ser humano, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, eis que daí, quando nós temos esses dois pilares, a videira verdadeira produz obediência, produz justiça no ramo, e é tudo aquilo que nós fazemos. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32 e 34, nós temos dando uma comparação para a gente dizer como é que eu estou nessa produção de 100 por 1. Nós estamos, de fato, chegamos lá, entendeu? Nós estamos indo um tanto aquém, ainda estamos dessemelhantes, ainda estamos permitindo que o inimigo, entende, nos induza a fazer algo, entende, que sem que seja da nossa consciência, ou sendo que nós estejamos, entende, ainda desagradando a Deus. Eu vou ler, entende, aquilo do livro de Hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, é o Paulo que está escrevendo, tá? Em que, depois de iluminados, ou seja, depois que aceitou Jesus como seu Salvador, sustentasse grande luta e sofrimentos. Veja aqui, entende, que a luta não foi só contra o inimigo, entende? Houve também sofrimento. Ele está relatando o que se passava com a igreja primitiva. Ora expostas como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Veja, que aqui entre nós temos alguém que foi encarcerado porque ele era cristão. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, é muito difícil você ter, eu pelo menos não tenho nenhuma informação de que alguém tivesse sido atualmente encarcerado porque ele está vivendo de acordo com aquilo que Jesus Cristo está esperando. Então o apóstolo Paulo diz assim, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes, veja agora a palavra, com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Então, quando a gente se compara com aquilo que era, entende, a realidade do livro de Hebreus em relação aos cristãos primitivos da tempo do apóstolo Paulo, a gente sente o coração constrangido, por causa que nós estamos um tanto distantes desta realidade. Nós sabemos que o inimigo, o livro do Apocalipse diz que ele está tanto mais enfurecido quanto mais perto da volta de Jesus ele está. Então ele não melhorou nem um pouco. E por que então que não está hoje acontecendo com os cristãos, nós, conosco? Por que não está acontecendo como aquilo no dia do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo era tido como uma peste? Ele diz, este daí, ele não merece morrer, ele não merece viver, entende? Ele não é digno de ter vida. Por que não está acontecendo isso conosco? De duas, uma. Ou nós nos aproximamos muito, ou estamos ainda aproximados muitos dos costumes daqueles que estão longe de Deus, ou o inimigo teria, assim, suavizado o seu ódio com os cristãos. Ele já não teria tanto desejo de ferir os irmãos de Jesus. Mas veja, entender esse testemunho de Ellen White, está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 525. Olha só o que Ellen White escreveu. Cristo foi odiado porque ele não era do mundo. Ele foi odiado porque ele não era do mundo, Ellen White escreve. Podem seus seguidores esperar melhor sorte do que seu mestre? Se não sofremos censura ou desdém, olha, se não sofremos censura ou desdém do mundo, podemos ficar alarmados, porque é nossa conformidade com o mundo que nos torna tão semelhantes a ele que não desperta os seus ciúmes e sua malícia. Não há confronto de caráter. Então, irmãos, se nós estamos de fato às vésperas da volta de Jesus, e se nós estamos candidatos a produzir a 1%, nós vemos aqui que existe um caminho ainda para nós andar, no sentido de permitir que Jesus Cristo viva a vida dele integralmente e em todos os sentidos, porque Ellen White fala que não há confronto de caráter. Hoje, um cristão, aqueles que não querem nada com Jesus Cristo, diz, o que você diz daquele ínter que ele é um cristão? Ele diz, é gente boa, é gente boa. Ele é um ótimo patrão, um ótimo funcionário, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho. Eles são elogiados por aqueles que não são do partido de Deus. Então, isso significa que não está havendo confronto de caráter por causa do quê? Porque nós devemos humildemente rogar a Deus para que Ele retire de nós essa nossa conformidade com o mundo. Nós fomos assim acostumados e vivemos de tanto tempo que os nossos olhos ainda não estão vendo claramente aquilo que é a realidade que Deus deseja nos conduzir. Porém, nós somos candidatos a produzir a 1%.
Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está vivendo em mim, o mundo vai ver confronto do caráter de Cristo se revelando em mim com o mundo e ele vai odiar. E Jesus Cristo diz assim: se perseguirem a mim, também vão perseguir a vocês. E hoje nós, então, ainda estamos tendo aquela classificação, entendeu? Aquele conceito ótimo dentro da sociedade, é por causa de que nós ainda devemos permitir, assim, pedir que Deus abra os nossos olhos, porque nós estamos um tanto distantes, ainda que não seja muito difícil nós reconhecer. Agora, se nós chegamos então à cena daquela boa terra que produz a 1%, então está tendo então um confronto de caráter, então nós também devemos verificar como anda a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos irmãos, aqueles entre que fazem parte, os nossos tios, entre aqueles que fazem parte da nossa parentela, porque no livro de Isaías, aqueles que estão produzindo a 1%, eles vão se apresentar, isso está no livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 18, que aquele pai, aquela mãe vai se apresentar perante de Deus Pai e dizer para eles assim: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Porque nós devemos, de fato, lutar com Deus. O jejum, oração, muita insistência com Deus para que aqueles que são o âmbito da nossa família também estejam produzindo a 1%. E nós devemos, então, depois esticar um olhar um pouco mais longe e ver os nossos vizinhos e lutar com unhas e dentes para que haja mais dos nossos irmãos, daqueles que estão respirando o mesmo ar do que nós, fazendo parte daquele grande exército que está descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 10. E lá o Ezequiel diz assim, que formou-se um grande exército, um exército extremamente numeroso. Então, nós devemos estar lutando com unhas e dentes para isto. No livro de Mateus, no versículo 24, os cristãos, então nós, estamos com aquela missão que Jesus Cristo colocou na nossa boca para nós dizermos assim: vinde, todos, tudo está pronto, o banquete do Evangelho está pronto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, Ele está intercedendo por nós. O Espírito Santo tem muito desejo de viver, de estar dentro de nós, e quando Ele vem, o trio celestial está dentro de nós, está tudo pronto, vinde às bodas. Porém, se nós não estamos nas bodas, se nós não estamos produzindo a 1%, então nós estamos tendo com uma grande dificuldade. Porque nós sabemos que para um não cristão vir a crer no Redentor, nós, os cristãos, devemos nos apresentar perante Ele redimidos. Perante quem? Perante os da nossa família, perante os dos nossos parentes, aqueles que fazem parte do nosso trabalho, da nossa igreja e todas aquelas pessoas que nós estamos entrando em contato. Para que o não cristão venha a crer no Redentor, nós, os cristãos, devemos nos apresentar redimidos. Mais uma outra partezinha entende que esse mesmo pensamento nos leva. Porque, veja, que se nós, os que pregamos o Evangelho, não pudermos revelar nas nossas vidas o poder de Deus através da libertação do domínio do pecado, que poder de convencimento que a nossa pregação teria? Nós sabemos, entende, que quando Deus Pai, entende, ele se põe como um vendedor, ele não é, entende, daqueles vendedores que gostam muito de vender por catálogo, ele é um vendedor que gosta muito de vender, mas ele gosta de vender por demonstração. Ele quer demonstrar que a graça dele tem poder de fazer com que a terra, aquela terra que tem que tem uma natureza pecaminosa, produza a 100 por 1. Que Jesus Cristo venha se revelar 100% do tempo, em todas as ocasiões, em todas as atitudes, em todos os costumes e em todos os hábitos. Então, para que os não cristãos se sintam atraídos para o Evangelho eterno, faça necessário que os redimidos deem prova de que o Redentor tem poder de viver e tem condições de viver a vida vitoriosa em cada um de nós. Então, o que entende que é o nosso apelo nesta manhã, entende, desta quinta-feira? Sejamos nós a transformação que nós desejamos ver no mundo. Sejamos nós daquela boa terra que produz a 1%. Amém? Eu vou então concluir fazendo uma oração. Aqueles que puderem, por favor, queiram se ajoelhar para que nós possamos conversar com o nosso Deus, pedindo que esta seja a nossa aventura, que nós possamos ser daqueles que produzem a 1% para sermos uma fonte de alegria ao coração do nosso querido Deus e Pai.
Nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos, Senhor Deus, em grande necessidade. Nós estamos, Senhor Deus, precisando que o nosso Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos aonde há pontos onde nós não estamos ainda consentindo que Jesus Cristo se revela através da nossa vida. Possibilita, Senhor Deus, que cada um de nós, e todos aqueles que estão conosco, todos aqueles também que posteriormente vão fazer parte da assistência nesta preleção, que o nosso Deus nos dê a bênção de nós sermos daquela boa terra que produz a 100%, e assim nós sejamos uma fonte de alegria ao nosso Deus quando nós estivermos permitindo que as pessoas vejam Jesus Cristo vivendo a sua vida em nós, em todos os aspectos, em todos os pontos. Se o nosso Deus, como está disposto a nos atender, realiza, Senhor Deus, esta bênção na nossa vida, na vida de cada um daqueles que são os teus filhos, de todos aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador e de todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão, mas que eles vão descer uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai. Atenda, Senhor Deus, a nossa prece, pois nós endereçamos a Ti, não fiados em nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém.